Salve, salve, queridíssimo George. Salve, salve. Bem. Bem. Direto, muito bem. Seco e reto. Sim. Muito bem. O senhor vai bem, então? Tudo bem? Tudo certo? Ótimo. Tá maravilhosamente bem. Muito bem, muito bem. Começando mais um Maquinistas aqui hoje, tendo como convidado especialíssimo. Quanto tempo eu já estava devendo esse Maquinistas contigo, hein? Tempinho. Eduardo Poulsen, Country Manager Brasil do The Players Tribune, mas também responsável pelo 90 Minutos, 9min, ex-Esporte Interativo, ex-Dream Factory, ex-Globo, e passou também pela empresa PUC-Rio, empresa júnior da PUC-Rio. Um pouquinho rápido, comecinho, né? Essa aí você não errou hoje, hein? Hoje eu já tava com cola aqui desde o começo. Sabe qual é o problema? O problema é que geralmente traz muita pessoa que a gente já tem um relacionamento, conhece já de outros lugares e tal. Até lembrava um pouco antes da gente começar a gravação aqui com o Eduardo, que a gente estava eu fui rever, tava procurando um e-mail para mandar para ele e tal, e eu procurei Eduardo Poulsen, né? Põe Poulsen, não tem muito erro. E entrou um e-mail dele da Dream Factory. Eu falei, caramba, eu conheço o Edu desde a época da Dream Factory. 2010, exatamente. Era quando eu tava investindo no Portal da Corrida, era um dos arrobos de empreendedorismo da nossa vida. Mas a gente tava falando disso, e hoje finalmente eu trago ele aqui para falar com a gente. O Edu que já foi nosso patrocinador no Fórum Máquina. Sim. Segundo Fórum Máquina do Esporte. Segundo fórum. Tivemos a nobre presença de George como nosso mestre de cerimônias. E vem fazendo um trabalho brilhante de construção da marca The Players Tribune aqui para o Brasil. Inclusive fomos vencedores do Prêmio Máquina do Esporte. Foi um dos vencedores, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque veio de fora com o projeto da Betfair, né? Foi. De ativação do patrocínio da Betfair na Libertadores de 2020. Né, a 2021, aquela época Libertadores do Covid e do Palmeiras campeão com a Abel, e enfim, um cara que vem trabalhando há muito tempo na indústria do esporte e que traz uma coisa muito legal, né, George, que essa é um veículo de mídia, se a gente pode chamar de mídia, mas que foi fundado por um ex-atleta, né, bem conceito americano de ser, né, que o atleta entende o papel dele como mídia, e que traz algo que não existe mundialmente, que é exatamente essa visão de quem faz o esporte acontecer pra cá, né? Sem dúvida. E o que é bacana é que hoje o programa é com o Poulsen, né? Não Poulsen, né? Meu Deus do céu. Tal... Ele tava tentando, viu, Edu? Tava pensando um pouquinho, mas conseguiu. O meu consegui estragar sua abertura. Não, tudo bem. Coitado do Edu, né? Foi uma abertura, mó legal. Edu, vamos lá, vai. Vamos tentar melhorar essa história, George. Caramba, você me quebra aqui. Como é que tá hoje, vamos dizer assim, esse teu trabalho para cuidar da The Players Tribune aqui no Brasil, e como hoje está a marca inserida dentro desse nosso mercado de mídia que vem crescendo e pulverizando cada vez mais? Bom, antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite. A gente já vinha falando um tempinho de estar aqui, mas é sempre uma honra poder estar com vocês dois aqui. Eu sou um cara que sempre assisto o Maquinistas, então é um prazerzaço. Sobre como tá, cara, eu acho que é uma pergunta muito boa, até pra gente começar, porque é um caminho inverso do que foi feito nos Estados Unidos. Lá fora, quando a marca foi criada, lá em 2014, aliás, esse ano a gente faz 10 anos. O Derek, ele cria a marca, o Derek Jeter, que foi 20 anos capitão do New York Yankees. Assim, eu sempre que eu conto a história da Players, eu falo do Derek e tenho que dar uma contextualização, porque aqui no Brasil a gente não tem tanto conhecimento de beisebol, mas eu costumo comparar o Derek quase com o Ronaldo Fenômeno. Ele foi 20 anos capitão da terceira maior franquia do esporte americano. Então é um nome que é muito, muito, muito relevante. É um cara que sempre foi muito participativo, não só dentro do esporte, mas fora. Então, assim, ele sempre atraiu muitas lentes, vamos dizer assim. Então quando ele cria Players, é um negócio que parte do Derek para ser um negócio novo e etc. E depois a gente já viu outros atletas indo no mesmo caminho. Quando a gente vem para o Brasil, é um caminho diferente, porque apesar de ter sido muita sorte nos Estados Unidos, no Brasil, por a gente não acompanhar o beisebol, ninguém sabe o que é Derek Jeter. Então, quando a gente vem para o Brasil, o que eu vejo é
jornalistas, assessores, e até no mercado de mídia, muita gente conhecendo a marca, interessada na marca, mas dos atletas nem todos. Os atletas que conheciam e que se inspiravam muito pela marca, basicamente os atletas que estavam na Europa, que é onde a marca também já tem uma abertura, já tinha uma abertura um pouquinho maior, ou atletas que eram muito fãs de esportes americanos. Então, basquete, porque acabava já sendo... Já vinham os atletas dando os depoimentos deles por acabava ali, né? sendo impactado. A gente teve o quê? Teve Marta feito ainda nessa época sem ser Brasil, né? Marta, Ronaldinho Gaúcho... Dani Alves. Que foi o próprio Dani, teve já bastante gente. O próprio Ronaldo... Ronaldo, acho que já tinha feito carta também, né? A gente, assim, muitos nomes, mas se a gente parar pra pensar Operação Brasil, todos nomes globais. Apesar de serem brasileiros, nomes globais. Mundiais, né? É isso. E o próprio Neymar, que a gente tem algumas, tem o Neymar com Piquet, tem o Neymar com Curry, e aí pós-Operação Brasil, a gente não deixa de fazer os atletas brasileiros globais, mas a gente começa a ter uma visão um pouco mais local também, pensando numa audiência brasileira, atletas que são relevantes no Brasil, são muito relevantes no Brasil, mas que não necessariamente têm uma relevância global. Então... E por falar em atleta, se a gente observar o atleta que criou, que inspirou, ele já estava, na verdade, criando uma tendência, né? Porque hoje o atleta, né, ele, em muitos momentos, a gente traz esse tema aqui, né, no Maquinistas, ele está cada vez mais relevante, e dependendo do atleta, muito mais relevante que as próprias instituições. Sem dúvida. Dentro dessa mudança que o mercado vem sofrendo, com a sua experiência, qual o seu olhar para a importância que cada vez mais o atleta tem em detrimento da própria instituição que ele representa? Essa é uma pergunta muito interessante, por dois pontos aqui. Um, quando a Players foi lançada em 2014, a gente vivia num mundo que já existia rede social, mas era um mundo muito diferente do que a gente tem hoje. Eu acho que hoje o atleta ele tem muito mais liberdade dentro das suas redes sociais, e eu acho que ele ganhou um protagonismo ali de celebridade mesmo dentro das redes sociais, que no passado não era tão evidente assim. E um segundo ponto, que é a questão das próprias assessorias. Hoje, as assessorias, elas transformam o atleta num ícone mesmo, numa celebridade, que vai além do esporte. Então, você pega, por exemplo, o próprio Hendrick, recentemente, tudo que é feito ao redor do patrocínio, dos novos patrocínios dele, é muito mais sobre o atleta do que a instituição. Então, acho que assim, eu acho que é super positivo se e quando bem trabalhado. Assim, se deixar passar um pouquinho do limite, isso pode virar contra o atleta muito rapidamente. Então, assim, o atleta, ele tem um benefício enorme de poder ser o próprio veículo de mídia dele, não depender de um terceiro, no caso da instituição, mas ao mesmo tempo ele tá na vitrine, e tá na vitrine é aquele negócio, ou você pode se dar muito bem, mas assim, qualquer escorregada, tá todo mundo vendo a sua escorregada, e assim, você vai ser cobrado por aquilo. Então, é positivo, eu vejo como positivo, mas desde que com cautela. E aí eu acho que entra o papel de uma Players, por exemplo, que ajuda a construir, a ajudar a dar voz para o atleta e direcionar a voz do atleta para um caminho, vamos dizer, mais seguro, onde o atleta ele não necessariamente ele age por impulso, ou ele faz um post que talvez ele não deveria ter feito, que o primo que fez, ou que ele não deveria ter feito. A gente entra quase que como, se eu chamar curadoria, muito forte, não é o que a gente é, mas a gente ajuda, a gente trabalha como um produtor de conteúdo, com o que o atleta quer falar, a gente cria um negócio interessante, que seja interessante principalmente para o atleta. É quase que um envelopador ali do conteúdo, de um jeito que saia algo que realmente... que seja uma representatividade para o atleta, né? Que tenha representatividade para ele. Exatamente, exatamente. E muitas vezes até para viabilizar mesmo. Então, assim, a gente mencionei aqui agora do Neymar e do Curry, no final das contas, assim, eram dois atletas que não se conheciam, tinham vontade de se conhecer, e a gente usou nossas pontes para... E, cara, hoje em dia tudo é conteúdo. Então, assim, quando a gente apresentou os dois, foi quase simples. Liga a câmera e apresente-os. E relaxa. E deixa que o conteúdo ele vai ser criado sozinho. Não precisa de pauta, não precisa de nada. Então, assim, nesse sentido, como é que vocês fazem para
pensar o conteúdo que vai ser trabalhado? É mais olhar o personagem? Como é que é esse filtro que existe hoje aí? Porque eu imagino que, assim, agora no Brasil, principalmente, os assessores de imprensa devem estar querendo pular no pescoço de vocês para dar, quero pôr meu atleta e tal. Até por tudo isso que vocês falaram. Como é que é feita essa curadoria do que vai ser produzido? Essa é excelente, porque muitas vezes a gente vai para algum atleta pensando em um assunto, algum tema, e no meio do bate-papo vai para outro caminho, que a gente não esperava. Então, dando um exemplo, quando a gente produziu a peça do Raniel, a gente não sabia, não era por ignorância, a gente não esperava que ele fosse se abrir tanto em relação à história dele, em relação à relação dele com álcool, o que aconteceu com o filho dele. E assim, a gente estava indo para um caminho muito diferente, e quando chegou lá, ele começa a se abrir, ele começa a falar sobre tudo que ele passou. No final das contas, a gente foi para um caminho que no final das contas, assim, não vou dar spoilers, mas quem lê a carta, assim, eu não conheço ninguém que tenha lido a carta do Raniel e não tenha se emocionado, para não falar chorado. Então, isso é muito difícil, mas basicamente quando a gente olha para a curadoria, a gente sempre pensa em alguns pontos, né? O primeiro, sem dúvida, é a história. O que aquele atleta tem de história de vida mais do que qualquer coisa. E aí, vida entende-se dentro ou fora de campo ou das quadras, mas tem histórias que são dentro, tem histórias que não necessariamente são. E a gente olha muito, óbvio, para a relevância do atleta, mas nem sempre, não que isso vá pautar a minha escolha. Então a gente tem peças como, por exemplo, Breno Calixto, um jogador do Santa Cruz, que muita gente não conhece, mas ele tem uma história tão forte, mas tão forte, que a gente decidiu fazer. E um terceiro ponto, que é timing, que a gente não pode ignorar, porque no final das contas, assim, são as ondas que o conteúdo surfa. Então, a gente está prestes a viver uma Olimpíada, é normal que as histórias olímpicas elas venham a aparecer mais. A gente está às vésperas de uma final de Champions League, a carta que foi a primeira carta da Players que viralizou no Brasil, que foi até uma carta do Daniel Alves, ela aparece vésperas de Champions League. Logo depois, Lukaku, que não é brasileiro, mas que é outra que viralizou no Brasil, às vésperas de uma Copa do Mundo. Então, assim, o timing ele é muito importante. Então, eu botaria 3 pilares. A história, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que o timing. Em terceiro lugar, a relevância do atleta. Claro, se tiver relevância, se for um Neymar, sem dúvida é uma história que tende a repercutir muito mais que se for o próprio Breno, que tem uma história fantástica, mas que não tem a relevância do Neymar. Então, assim, a gente tenta fazer dentro desses 3 pilares, fazer um equilíbrio aí. Voltando no tema do atleta, o atleta hoje, ele é um influenciador, né? Com as mais variadas mensagens que podem ser reverberadas, ainda mais com rede social e tudo. Pela sua experiência, qual a sua análise sobre o marketing de influência no presente e como é que você vê o marketing de influência no futuro que está batendo logo à porta aí? O marketing de influência sempre existiu. O atleta, no final das contas, sempre foi um influenciador. Acho que o que mudou foi o meio. Quando o Ronaldo faz o gol e sai comemorando assim, é o atleta, muito mais do que a instituição. E ali tinha um papel claro de influência. Então, a meu ver, o marketing de influência não é algo novo. O que é novo é a forma que a gente está tratando e as plataformas que a gente está usando para tratar o marketing de influência. E da mesma forma que eu falo que o marketing de influência não é novo, eu não acho que ele vai acabar tão cedo. Acho que ele está aí para ficar para sempre. Sempre existiu, né? E ele vai se moldando de acordo com as plataformas. No passado foi rádio, depois passa a ser televisão, hoje em dia é muito mais rede social, e no futuro a gente não sabe o que vai ser. Mas e eu acho que o jogador, ele passa, mais uma vez eu vou voltar para aquele ponto, eu acho que é o cuidado da vitrine, porque muitos jogadores eles são influenciadores, mas eles não têm essa consciência. Muitas vezes eles ainda trazem a cabeça da época que eles não eram influenciadores, da época que eles não eram conhecidos, e você vai entrar na rede social de um atleta ou outro, você vai ver que não tem necessariamente, não vou nem falar que não tem uma assessoria, porque hoje a maioria dos atletas tem uma assessoria, mas não tem um cuidado especial ali, não tem um cuidado como se aquele atleta fosse um influenciador. Enquanto outros têm um super cuidado. Então, eu acho que o marketing de influência
ele sempre existiu. O ser humano, ele é muito pautado de acordo com escolhas alheias, né? O marketing boca a boca, ou influência. Então, a gente sempre vai estar olhando para alguém ao nosso redor e tentando entender aonde que a gente quer estar. Pô, eu admiro pra caramba o Eric tá fazendo isso, então eu quero fazer parecido com o Eric. Ele é goleiro, quero jogar pelo menos no time do Eric, eu quero ser goleiro também, eu quero... Mas aí, e o contrário é verdadeiro, ele joga no Vasco. Curiosamente, eu sou vascaíno, talvez eu tenha influenciado. No meu caso, a última impressão é essa. Ele me apresentou porque ele sabe que ele vai carregar essa marca, mas continua. Mas eu acho que é isso, no final das contas, assim, o marketing de influência sempre existiu, a gente sempre foi e vai continuar sendo pautado em influências. Eu acho que, no final das contas, o que muda é o meio, e a gente ainda está aprendendo como... E assim, o que muda o meio e a velocidade, porque antigamente a televisão foi muito tempo, hoje em dia é rede social, e daqui a muito pouco tempo vai ser outra coisa, e a menos rede social em várias delas já, né? Vai mudando. Então acho que, assim, a mensagem final é, o atleta ele precisa ter essa consciência e saber que aquilo ali pode virar contra ele muito rápido, muito rápido. Então você pega uma carta do Neymar, errei, fui moleque, que, assim, ele com certeza ele fez com uma intenção. Mas ela tá bastante atual, né? Tá bastante atual. Mas aquilo vira com uma... Claro. De uma outra forma, é percebido de uma outra forma pelo público. Então, assim, como que esses cuidados são tomados no dia a dia do atleta? Só para não perder o gancho. E aí dentro disso, é tudo tão volátil, né? Que a gente até brinca aqui da sociedade líquida. Obrigado. Eu tava esperando você falar isso. E aí tem as marcas no meio de tudo isso. Como é que você vê? Resumindo, muito menos burocrático. Por quê? Se antes existia aquela burocracia de fechar negócios e ser vitalício, etc., hoje a marca ela precisa ser flexível para começar e terminar um negócio muito rápido. Então, por quê? O atleta fez alguma coisa, da mesma forma que ele se destacou, a marca precisa fechar rápido esse contrato, não tem mais aquela negociação, do outro lado, se o atleta faz alguma coisa que não é visto como positiva, a marca precisa sair. A marca se afasta daquele atleta para não estar associado àquilo. Então, assim, de um lado, para o atleta é muito positivo, porque é uma fonte de receita bastante considerável para ele. É um suporte a mais que ele tem. Ele não depende só da assessoria dele, ele passa a ter assessoria das marcas, dos patrocinadores. Por outro, assim, ele precisa ter, mais uma vez, eu vou sempre bater no ponto de ele precisa ter um cuidado ali, porque as marcas que estão ali, assim, elas, por mais que a intenção de ser longevo, etc., esteja sempre ali, isso nem sempre é uma verdade, porque se ele pisar na bola, a marca sai. Então... O George falou dessa questão da marca, a gente olhou o viés atleta, né? Pensando como The Players Tribune, como é que é o trabalho de vocês para atrair marcas para um tipo de conteúdo que muitas vezes é muito autoral no atleta, às vezes tem a marca, às vezes ela não quer nem esse engajamento tão forte com o atleta, depende, óbvio, da marca e da relação que ela tem com o atleta. Como é que vocês fazem esse approach comercial? Porque no fim das contas é um site que é aberto, claro, né? O conteúdo de vocês é gratuito. Como é que vocês fazem para gerar essa receita? A Players, ela tem, apesar da gente fazer parte de um grupo de mídia, que a Hold inclusive chama Minute Media, então já traz isso no nome, a Players, dentro do nosso portfólio de marcas, das 6 marcas que a gente tem, é uma marca que a gente fala que é light branded, ela não carrega mídia, basicamente. Então, se você entrar no site, quando você entra no 90 minutos, você vai ter mídia tradicional, você tem mídia de vídeo, pre-roll, você tem banner, etc. Dentro da Players Tribune, você não tem nenhuma mídia. O que você tem dentro da Players Tribune são conteúdos patrocinados, branded content. E aí, o que a gente faz, quando a gente vai prospectar essas marcas, a gente tem basicamente 2 vertentes. Tem uma vertente que é um pouco mais óbvia, que é ativação de patrocínio, uma marca que já trabalha com algum atleta, e aí qualquer associação com aquele atleta para a marca é bem-vinda, porque ela quer, quando ela patrocina um atleta, ela quer estar associada ao que aquele atleta representa. Então, quando a gente traz uma carta, ou traz um conteúdo de vídeo, ou um podcast, a marca quer estar ali. Então, esse é um pouco mais óbvio, e não passa tanto por nós, porque no final das contas a marca já decidiu patrocinar aquele atleta.
é muito mais sobre conteúdo. E tem um segundo que é sobre o assunto. E aí até vou trazer o exemplo do Obsessão, que em 2020, quando a gente lançou a primeira leva, ganhou o prêmio da máquina. Basicamente, naquele momento a gente tinha a Betfair patrocinando a Libertadores, como um patrocinador da competição, que tinha um asset, que tinha uma mensagem muito clara de que nada era impossível, e a gente cria um conteúdo que a gente convida campeões ou atletas muito relevantes para a Libertadores, para aquela competição que a marca patrocina, para falar de momentos que pareciam impossíveis. Então, tem o Washington falando daquela virada na semifinal contra o São Paulo, que ele faz aquele gol no último minuto que ninguém estava imaginando. Aquele momento, o torcedor mais otimista estava achando que não ia acontecer. Quando a gente traz esse assunto impossível, eu tô conectando com a marca Betfair sem necessariamente estar ligando a marca ao atleta. Sem precisar estar dizendo o tempo inteiro e tal. Então, assim, o nosso papel não é conectar a marca ao atleta, tá? Isso a marca faz direto com o atleta, com o empresário do atleta. Eu não sou agente de atleta. O nosso papel é conectar a marca. Se ela já tem uma conexão com o atleta, gerar um conteúdo que vai aumentar a visibilidade disso, ou pegar um asset da marca ou um conceito da marca e trazer um atleta que seja relevante para aquele tema para dar visibilidade para aquele assunto. Não significa que eu estou conectando a marca ao atleta, mas que eu estou trazendo os dois para o mesmo assunto e estou trazendo aquele assunto. Estou quase levantando uma bola para a marca poder entrar ali no momento certo e falar, cara, então, sabe que você acabou de ouvir a história, que você acabou de ouvir de impossível? Porra, nada é impossível, vem e aposta aqui na Betfair. Então, assim, são as duas formas que a gente usa para falar com o mercado. E eu dei um exemplo de apostas porque era o caso, mas assim, isso funciona para qualquer outra marca que tenha conexão com o esporte. Aí é um negócio que é legal, que dentro da Players, muito provavelmente a gente vai ver marcas que tenham alguma ligação com o esporte. Seja ligação natural, então marca que já é endêmica. Nike da vida. A aposta é uma marca endêmica, vai. Ou marcas que têm uma relação de patrocínio, por exemplo. Então, assim, dificilmente a gente vai conseguir fazer alguma coisa fora, simplesmente porque não faz sentido. Mas, eventualmente, a gente vai conseguir fazer lá fora, no Brasil ainda não, mas lá fora a gente já trabalhou com marca de joalheria, por exemplo. Por um motivo muito simples, o atleta adora joia, principalmente nos Estados Unidos. Assim, a gente consegue casar esses assuntos. Então, carro, muito simples. O atleta adora carro e carro é quase um sinal de status para o atleta. Então, o público americano é o público do atleta? O público leitor, o público consumidor é basicamente o atleta ou... Os dois. Eu sempre falo que a Players, e aí não é só no Brasil, isso é no mundo, a gente tem 3 públicos muito claros. O primeiro deles é o atleta. O nosso objetivo como marca é sempre fazer o atleta feliz, ponto. Então, assim, se o atleta não está feliz com aquele conteúdo que a gente gerou, para mim, mas vai gerar view. Não, se o atleta não está feliz, para mim não serve. Então, o atleta, sem dúvida, é o meu primeiro público, mas além dele, eu tenho o público consumidor, o leitor, o apaixonado por esporte, o fã do atleta, e tem um terceiro público que é muito interessante, que são jornalistas, assessores e etc. O formador de opinião do esporte, né? Porque no final das contas, assim, quando o atleta conta uma história única para Players, você vai ver essa história rapidamente aparecer em Globo Esporte, Band, Esporte Espetacular, Sport TV. Eu tô falando todos que a gente já teve menção recentemente, não é nem menção necessariamente espontânea, que a gente tem alguma relação. Então, a Band, a gente tem todo final de semana conteúdo lá, porque para eles é interessante. No caso, para a Globo, a mesma coisa. Quando a gente fez no ano passado, quando a gente fez um mini documentário sobre a Copa do Mundo Feminina, passou os 3 episódios em 3 dias seguidos no Seleção Sport TV, passou um compilado no Esporte Espetacular. Então, assim, isso é conteúdo relevante, é conteúdo que eu acho que com esses 3 anos de trabalho no Brasil, a imprensa tradicional já entendeu que é um conteúdo que a imprensa tradicional não consegue acessar muitas vezes. E eu não falo nem fazer, porque eu acho que o nível de produção, eles, se bobear, tem melhor. Produção mas eles não conseguem acessar. Chegar nesse conteúdo, fazer nesse sentido. Então eles já começam a olhar pra gente com um caminho de, cara, entendi que esses caras são provedores de conteúdo. Então a gente se posiciona aí no meio do caminho de, olhando para esses 3 públicos, eu tenho que agradar o atleta, eu sou
Provedor de provedor informação pro fã, né? de entretenimento, eu diria até mais do que de informação. Acho que informação faz muito bem ESPN, informação, Sport na TV verdade, da o cara vida. pode se informar porque tem uma história nova ali pra consumir. É um extra, E um provedor de conteúdo para veículo de mídia tradicional. Então, assim, eu tenho esses 3 públicos muito claros quando eu olho para o mercado. E aí você falou agora de produção de conteúdo, né? Esses dias o Eric até compartilhou comigo a chegada dos celulares Samsung S24, mais do que turbinados por questões técnicas, turbinados com inteligência artificial. Já embutida, né? Tem os aplicativos, agora já tá vindo embutida. Né? E aí você começa a olhar ali as funcionalidades de edição, de tradução. E aí você vê, e até o Eric comentou, imagina o que vai acontecer daqui 3, 5 anos, olhando um pouco na frente, quando a gente fala de conteúdo, especificamente. Com a sua experiência, qual o impacto da inteligência artificial e chegando cada vez mais aqui nesse aparelhinho na nossa mão, né, quando a gente fala do conteúdo, desde a sua produção à publicação desse conteúdo? Porque, tipo assim, vai se tornar extremamente dinâmico, né? Cada vez mais hoje qualquer pessoa produz conteúdo. Sim. Então veja, você tem uma marca como a Players, né? Aí você olha para isso, peraí, o que vai acontecer aí nesse futuro breve? Você tem uma visão assim, estratégica do que pode estar aí batendo na nossa porta? Eu acho que isso já está até quase virando clichê, mas eu acho que a inteligência artificial está vindo muito para facilitar o nosso trabalho muito mais do que substituir, tá? Por que eu falo isso? Em relação à produção, eu concordo, assim, hoje em dia a gente tem tecnologias muito fáceis, assim, muito à mão para a gente produzir coisas de muito boa qualidade. Mas eu acho que uma coisa que a inteligência artificial ainda não consegue fazer é entender a cabeça do ser humano e saber o que a gente quer, quais histórias a gente quer contar e quais histórias a gente quer ouvir. Isso eu acho que a inteligência artificial ainda não consegue fazer. Ela vai conseguir ajudar muito, por exemplo, uma vez que eu tenho... Isso, a verdade é que se os meus gringos lá dos Estados Unidos me ouvirem falando isso, vão querer me matar. Mas se eu tenho uma história gravada, contada, e eu boto para a inteligência artificial fazer um cut disso ou gerar uma carta disso, isso vai ser feito. Mas talvez não tenha o lado... Curadoria humana, né? O lado emocional que o ser humano consegue botar ali. Qual é a parte do texto que te pega mais? Qual é a parte do vídeo que você deixa, que você não precisa de um corte tão seco? Porque a gente tem uma tendência de querer, acabou de falar, corta, começa, principalmente hoje em dia com TikTok, redes sociais de vídeo curto, você quer acelerar. E eu acho que o nosso negócio é profundo. Então, assim, muitas vezes o atleta ele vai falar um negócio, ele vai dar uma pausa de 30 segundos, porque ele tá ali claramente emocionado, chorando, e ele vai voltar. E a inteligência artificial tende o quê? A cortar isso, por exemplo. Ela não consegue sentir esse momento, ela não tem a sensibilidade de pegar esses momentos de emoção. Então, eu acho que, sem dúvida, veio para ajudar muito. E eu dou um exemplo muito claro, assim, quando a gente faz uma entrevista, quando a gente faz um bate-papo com um atleta, existe um trabalho de transcrição. Esse é um trabalho de transcrição. Cara, que isso é a melhor... Acabou. Isso daí facilitou o jornalismo Transcrever. em 90%. Mas eu acho que isso é muito quando a gente fala de opinião, quando a gente fala de emoção. Da minha marca irmã, que é o 90 Minutos, a inteligência artificial já é um negócio. Porque aí é fato. Aí é muito simples. Cara, escrever um artigo sobre o que aconteceu ontem no jogo X. Ele já tem todas as informações de SEO, ele já tem tudo que funciona naquele site, ele já entende quem é o público e ele consegue gerar um artigo, mas aí é fato. O que a gente acrescenta depois é opinião. No caso da Players, que é um conteúdo ligado com sentimento, com emoção, e até comentei isso com a turma do Eric, que eu participei de uma aula do Eric lá na Casper, eu falei, cara, qual a diferença do jornalismo para Players Tribune? O jornalismo está preocupado com fatos, a Players está preocupado com sentimento. O que você vai ler na Players não é necessariamente fato. Pode ser que a gente use fatos para ilustrar aquilo, mas o conteúdo por trás é um conteúdo emocional, é um conteúdo de sentimento. E aí essa é uma parte que eu acho que a inteligência artificial não consegue substituir. Fatos, beleza, acho que pode ajudar muito, mas essa parte de sentimento, opinião, é uma parte que a inteligência artificial ainda não consegue. Vou falar ainda porque eu não sei o futuro, né? Mas ainda não consegue.
Nesse cenário hoje, como é que vocês tentam tratar o alcance das mais diferentes gerações? Né? Porque pelo conteúdo, como é que vocês fazem essa busca, pensando até que você tem uma outra marca que trabalha em paralelo, que é o 90 Minutos, que é muito focado, vamos dizer assim, nessa comunicação instantânea e curta do jovem, de quem é mais jovem hoje, em relação a isso. Como é que é? Cara, esse é um desafio global da Players. Esse não é só nosso aqui, não. Porque o nosso conteúdo, ele sempre foi... Até curioso isso, porque eu tive uma reunião sobre isso na semana passada. Nosso conteúdo sempre foi muito profundo. E o conteúdo profundo, muitas vezes, demanda tempo. Tempo de leitura, tempo para assistir, tempo... eu não vou nem dar um exemplo nosso. The Last Dance. Genial. Genial. Aquele documentário que todo mundo que é apaixonado por esporte trabalha com isso, fala que queria ter produzido, queria ter participado de alguma forma. São quantos episódios? De quantas horas? No final das contas, você demanda tempo. Então, assim, para chegar na profundidade, para dar um contexto, etc. E o negócio que demorou 25 anos para ser produzido, hein? É isso. Tinha então, conteúdo de 25, 30 anos que tinha sido captado. Então, assim, esse é um desafio nosso, porque quando a gente fala de conteúdo longo, seja ele escrito, ou de vídeo, ou de áudio, a gente consegue muito bem. Conteúdo curto, a gente ainda tá aprendendo. Eu não vou falar que a gente, não mente. Entra nos números das redes sociais que vocês vão entender o que eu tô falando. 90 Minutos, ele tem muito mais seguidores do que a Players. E tudo bem. Não é melhor ou pior. Não, são coisas diferentes. A gente ainda tá aprendendo como que a gente vai... Como é que eu entrego a profundidade num intervalo de tempo tiro curto. 1 minuto. Putz, isso pra gente é um desafio. E talvez a gente esteja começando a se discutir de até que ponto a gente tem que ser um pouquinho menos profundo para esse tipo de conteúdo. E como é que a gente inova e traz coisas... Então a gente está indo para um caminho de talvez ser menos profundo. Vou dar exemplos do que a gente já está começando a fazer. Ser um pouquinho menos profundo, mas um conteúdo feito pelo atleta. Gerado pelo atleta. Então, vou dar um exemplo. A premiação X. O atleta mostrando pro público como é que é aquela premiação. Mas por que o atleta não faz isso na rede social dele? Mas ele vai fazer na rede social dele. Hoje em dia existe um negócio chamado Collab, que é maravilhoso. Mas a gente fornece para ele equipamento, a gente fornece para ele instrução, a gente dá ideia para ele. Ele não tem que sair, não tem que brotar espontaneamente do atleta. Né? Você tá fazendo a curadoria para ele disso. Daí. Exatamente. Mas ainda é um modelo work in progress aqui. Não é 100%. Tudo em redes sociais. Não é 100% fechado, porque a gente... Tentativa e erro. Tentativa e erro. A gente faz, vê o que funciona, volta. Então, assim, a gente tem algumas frentes. A gente tá indo num caminho muito legal também, que até a gente pegou lá de fora, chamado voicemail, que nada mais é do que bom e velho áudio do WhatsApp. Então, assim, áudio do WhatsApp é maravilhoso, porque, assim, é um conteúdo... mais íntimo do que um áudio do WhatsApp não existe. Então, imagina... a gente fez recentemente. É insuportável também. Não, mas segue, tudo bem. Muitas vezes é insuportável. Eu tenho um stickerzinho que é Oba, um podcast. Porque isso é maravilhoso. A gente tem com um companheiro da equipe que é Lá Vem Podcast. A figurinha dele escrito Lá Vem Podcast. A gente fez recentemente um áudio, que é super maneiro, do Washington, Coração Valente, mandando um áudio antes da final do Mundial pro John Kennedy. Pô, isso é maneiro pra caralho, assim, o que o Washington falaria pro John Kennedy num áudio de WhatsApp? E a gente pega esse áudio, publica uma mensagem pro John Kennedy. Então, assim, a gente tá ainda achando formas de trabalhar isso, sendo profundo, entrando na intimidade do atleta, entregando algo que ninguém faz. Num formato ainda. E, assim, isso vai muito, a gente tá fazendo muito isso junto com as plataformas. Então, assim, muitas conversas com o pessoal do TikTok, muitas conversas com o pessoal da Meta, muitas conversas com o pessoal do Google. Então, assim, são conversas que a gente tem ali pra gente poder tentar achar um caminho que funcione, né? Você usou a palavra aprofundar. Né? Em uma entrevista para Exame no final do ano, o José Cardenhas, ele é o CEO? O Andrés Cárdenas. Andrés Cárdenas. Ele é o... Ele é CMO e GM da The Players Tribune. Isso. Aí ele comenta que a estratégia global da empresa é aprofundar antes de ampliar. E aí você comentou agora, né, na The Players, aprofundar, mas dependendo da plataforma, não aprofundar tanto. Qual a sua análise sobre essa estratégia, essa fala dele, que é a estratégia global? Quando o Andrés fala disso, acho que foi tentando recapitular aqui na entrevista, mas se eu não estou enganado, estava muito
voltado para aquisição. Lá fora, a gente tem, a Minute Media tem uma estratégia de aquisição de empresas. A The Players Tribune é resultado de uma delas. É uma empresa que era independente até final de 2019, quando a gente compra a The Players Tribune. Então ele estava muito, eu acho que hoje ele estava mais focado nessa questão de, no Brasil, a estratégia para o Brasil não é ampliar o nosso portfólio de marcas. Hoje a gente, no Brasil, trabalha com 2 marcas, o 90 Minutos e a The Players Tribune. Então a gente não pretende trazer uma nova marca para o Brasil, como a gente tem lá fora, como a gente já tentou trazer outras marcas, tipo Double Tap, que é de eSports. Em 2018, a gente tentou trazer ela para o Brasil, a gente acabou desistindo, mas hoje a gente está muito mais focado em aprofundar essas 2 marcas. Então, assim, o 90 Minutos, que ele... São até marcas complementares. O 90 Minutos, ele representa a voz do torcedor, enquanto a The Players Tribune é a voz do atleta. Então, são 2, da arquibancada para trás e do campo para dentro, no final das contas. Como que a gente ganha esses espaços e se apropria desses espaços antes de pensar em trazer uma nova marca? Então, a gente está indo muito mais nesse caminho, que eu acho que tem muito a ver. No final das contas, assim, como eu falei, eu comecei falando no nosso papo de hoje. O nosso desafio no Brasil, com a Players, eu já tenho uma marca e um conteúdo muito consolidado com jornalistas, com assessores, com a própria indústria de publicidade. Eu ainda preciso, não que eu não esteja, mas eu ainda quero ir mais além na comunidade de atletas. Porque nos Estados Unidos isso já nasce da comunidade de atletas, por conta do Derek Jeter, e no Brasil ainda não, desde o nosso lançamento já teve um crescimento gigantesco. Hoje muito mais atletas já conhecem a The Players Tribune e gostam e acompanham o nosso trabalho. Eu estou falando do atleta, não necessariamente do assessor. Mas ainda sinto que a gente ainda precisa ir além. Então, assim, hoje o nosso trabalho está muito focado na comunidade de atletas. Então, assim, quando a gente olhar para o ano de 2024, o que a gente vai fazer, eu diria que grande parte dos meus esforços vão estar focados em chegar e conquistar essa comunidade ampla de atletas, né? Não só os atletas que a gente já tem, não só que a gente já tem um contato, né? Não só os atletas que já apreciam a gente, claro que isso tudo a gente tem que fazer um trabalho grande para manter, mas como é que eu aprofundo, como é que eu chego em mais atletas e chego de maneira relevante. Essa foi uma coisa que a gente discutiu muito no passado. Não adianta eu fazer um conteúdo com o atleta que vai ser um baita conteúdo para mim, 2 anos depois você pergunta pro cara que é da Players Tribune, o cara não vai saber. Isso para mim me agregou pouco. O que eu quero? Um cara que conheça o nosso trabalho, que acompanha o nosso trabalho, que queira vir até a gente sempre. Esse é o cara que para mim tem um super valor como atleta. E hoje eu já tenho na nossa carteira de atletas, a gente já tem alguns atletas aí, algumas, diria quase dezenas de atletas nesse nível, mas a gente precisa chegar um pouquinho além, porque dezenas de atletas, assim, felizmente não consegue gerar conteúdo que o público quer que a gente gere e que o nosso negócio precisa. Era isso que eu ia falar, né? O negócio depende muito do atleta, né? Não tem como, ele é o teu leitor, é o teu provedor de conteúdo. É meu sócio. É teu sócio, não deixa de ser teu sócio. Como é que é esse desafio no Brasil, que é um país que eu acho que, assim, não sei se é só o Brasil o problema, mas que a gente tem uma cultura, muitas vezes, do atleta não ser incentivado a consumir conteúdo. Acho que muitas vezes, principalmente esporte, a gente tem uma cultura de que, não, isso aqui vai estar falando mal de você, não se deixa interferir, não ouve, não vê, não leu. Como é que é isso? Como é que é essa equação para vocês? É uma barreira que a gente tem que quebrar. Mas, ao mesmo tempo, tem 2 lados, tá? Porque o atleta, ele é incentivado a não consumir conteúdo. Por outro lado, o atleta é muito vaidoso. Muito vaidoso. O que é muito bom. Eu acho muito justo. Eu acho que a pessoa que vai muito bem na sua própria carreira, ela precisa de dose de vaidade ali até para ela poder se identificar. Mas é uma barreira que a gente precisa quebrar, porque se deixar que o atleta consuma o conteúdo espontaneamente, esquece. Ele não vai consumir. Então, existe um trabalho, e a gente tem um time chamado Athlete Marketing, que é quem trabalha a nossa carteira de atletas, o nosso relacionamento com atletas. E esse time, um dos trabalhos desse time é quebrar um pouquinho isso. Então, como que a gente faz com que esse vídeo chegue no WhatsApp do cara? Como que a carta, a gente imprime a carta, enquadra, bota num negocinho legal e manda para casa do cara. Porque aí, quando chega de maneiras diferentes, ou um livro, a gente lança um livro anual que a gente dá para os principais parceiros, incluindo atletas. Quando chega um livro na casa do cara que tem a carta dele escrita,
aquilo ali é palpável para ele. Eu não dependo dele ir atrás do conteúdo e consumir o conteúdo. Então, assim, esse é um trabalho que a gente faz, é um trabalho do time de Athlete Marketing, e essa galera trabalha, assim, dia e noite em cima disso. Porque tem atleta também que, assim, odeia ler. Não adianta mandar um livro pra casa desse cara, que esse cara vai olhar pro livro e falar, beleza. Então, eu preciso... Nem vai saber se ele tá lá dentro. Aí eu enquadro um trechinho da carta dele, pô, é que ele quer botar. E, pô, tem um cara que não é tão vaidoso, então eu mando o livro. Tem um cara que gosta de... Então, assim, eu preciso entender quem são esses atletas e eu preciso quebrar. Mas esse é um desafio que a gente tem quase que diário. Porque se depender do atleta entrar espontaneamente pra ver, não vai ver. Vamos ver. No mercado lá de fora, nas conversas que você tem com os seus pares ali, country managers, como é que é? É mais ou menos a mesma coisa, não? Não, é diferente. Lá fora... E aí eu acho que muito pela origem do negócio, assim. O negócio nos Estados Unidos... E aí quando eu falo lá fora, eu tô falando dos Estados Unidos. Sim, basicamente. lá fora, Acho que os Estados Unidos veio um ídolo do esporte Europa local, é bem parecido com o Brasil. Tá? Bem parecido com o Brasil. Os Estados Unidos, por você ter um negócio que... parte do Derek Jeter, vai pro Kobe Bryant, e tem outros nomes que são muito fortes, sabe? É quase assim, o atleta, ele admira aquilo tanto, ele cresceu lendo aquilo, vendo aquilo, que ele não vai deixar de É algo consumir. que o ídolo dele que criou, né? É uma coisa E assim, ele não né? vai deixar de consumir Do aquilo. Ronaldo passou É pro isso. Guga, se E tivesse o Ayrton Senna, É né? isso, Aquela coisa. É isso. Então, assim, e essa cultura é um pouquinho, acho que nos Estados Unidos, a forma que eu vejo, a cultura é um pouquinho diferente daqui. Aqui é não veja, não consuma pra você não se frustrar. Lá eu acho que é um pouquinho o contrário. Consuma pra você saber o que estão falando de você e você saber como responder. E você saber como agir. Mas aí é um trabalho que é feito por trás do atleta. Em geral, isso é e é um cultural. trabalho muito cultural. Cultural. Então, assim, eu acho que lá nos Estados Unidos ele já tem uma cultura de consumo de conteúdo maior do que a nossa. Então, é diferente. Você pega a questão cultural, a questão de ter sido criado por ídolos, né? Nem por um ídolo, por ídolos deles. Você tem uma pegada um pouquinho diferente. Então, lá, os atletas nós somos um site go-to dos atletas, onde eles procuram a gente para saber o que a gente está gerando. Aqui, ainda não. Quando você fala da The Players, tem toda uma construção de marca aí, né? A The Players. Nessa história de construção da marca, tanto lá fora quanto aqui, e dentro da sua experiência no dia a dia, quais seriam os principais atributos de uma marca de sucesso? Trabalho. Vou falar igual o Muricy. E hora essa do nosso amigo que não está mais aqui. Mas... Cara, eu acho que tem alguns, assim, eu acho que a primeira coisa soa super clichê, né? Mas eu acho que, assim, é você fazer que realmente você acredita e é apaixonado, ponto. Acho que a marca tem que acreditar nisso. Não adianta fazer só porque todo mundo tá fazendo, porque tem oportunidade. Eu acho que marca de sucesso e que vá durar anos, né? Tem a marca de oportunidade que vai ter sucesso, mas já ela cai. Uma marca que vá durar, eu acho que a primeira coisa é ela ser genuína. Acho que essa é a palavra. Ela ser genuína no propósito dela, tá? E por trás disso, pessoas. Eu acho que marca de sucesso não existe se não tiver pessoas muito dedicadas e muito apaixonadas ali por trás. E eu falo isso pelo meu histórico, assim. Eu tive a honra de ser 8 anos de esporte interativo. Eu diria que tudo que os caras construíram no esporte interativo, que assim, saiu do nada, literalmente do nada, para competir com as maiores redes de televisão do Brasil. Pegar direitos do Campeonato Brasileiro, vai. Por conta de pessoas e a paixão dessas pessoas por trás. Assim, e hoje, assim, não tenho dúvida que todo mundo, pelo menos que está assistindo, e vocês não vão nem perguntar, conhece alguém que passou pelo esporte interativo, porque não é pouca gente, e todo mundo que você conversar vai ter no mínimo, uma dosezinha de paixão, se não for uma pessoa completamente apaixonada que leva a bandeira do esporte interativo para onde for. Assim, essa paixão por trás, eu diria que ela é uma das principais, assim, ser genuíno no que faz e ter uma paixão, pessoas apaixonadas por trás, eu diria que são as 2 coisas que eu acho que não pode abrir mão. E dentro disso, como o líder desse processo, ele consegue, isso é um grande desafio, manter essa equipe apaixonada? Vixe, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Muito, muito, muito. Mas eu diria que a primeira... Durante um tempo considerável, né? A primeira coisa é liderar pelo exemplo. Sim.
E isso demanda muito, porque todo mundo tem altos e baixos na vida. E tem momento que o líder também tá em baixa. E tá, putz, difícil, que saco, aquele negócio não deu certo, aquela negociação, frustrado. Mas você tem que estar ali apaixonado. O time tem que olhar pra você e falar, caralho, esse cara ainda assim, aconteça o que acontecer, ele é apaixonado. E isso cativa as pessoas. Então, assim, eu acho que isso é o principal. Mas é um desafio, assim. E eu acho que o que eu tô vendo agora, que tem sido pra mim o maior desafio, é mudança de geração. E eu não vou nem entrar no mérito se a geração... Já vi muita gente falar, essa geração é melhor, essa geração é pior, essa geração é... Eu não quero entrar nesse mérito. Essa geração é diferente... é papo de geração velha. É isso. Essa geração é diferente da minha. É diferente, ponto. Essa geração valoriza coisas diferentes do que eu valorizei e que eu valorizo. Então, assim, como é que eu continuo cativando essas pessoas mais novas? Isso é difícil. Isso aí, pra mim, é um baita desafio. Porque pessoas que são mais ou menos da minha idade, da minha geração, têm gostos parecidos, é relativamente fácil. É relativamente fácil. É você, foi o que eu falei, você ser apaixonado, ser cativante, as pessoas tendem a fazer a mesma coisa, vir por você. Essa nova geração é mais difícil. Tende a ter uma distância um pouco maior, tende a ser uma relação um pouco mais superficial. E como é que... Então, acho que assim, além da paixão, vou acrescentar mais um aqui. Tem que ter quase que aprender as pessoas... ensinar as pessoas que trabalham com você a serem tão cativantes quanto você. Não que eu seja a pessoa mais cativante do mundo, mas assim, eu tive ótimos líderes. Então, assim, tento me espelhar neles. Tanto no esporte interativo quanto na própria Minute Media. Então, eu tento me espelhar neles porque esses caras me ensinaram um pouquinho do que eu sei. Eu quero poder passar isso adiante. Já dizia João Nogueira, né? O meu medo maior é o espelho se quebrar. Eu quero que aqui não é filho, mas eu quero que essa paixão vá passando vamos chamar, geração por geração, literalmente. Muito bem, seu George, deixa eu ver aqui. Já estamos chegando nele. Ah, tá chegando? Tá chegando. Ele já sabe o que é, mas tudo bem. Ah, pra ele não... Não vai ter nem graça, né? Jogando. Não. Acho que não, o cara já viu todos, né? A gente falou, não sei se todos, aí também é você que tá dizendo. Sei, você que tá dizendo, você que se responsabiliza. Eu tô tentando me inspirar no meu líder. Tá. Todos assistem o Maquinista. Não são todos, mas, enfim, né, temos que ter maioria. Pelo menos isso sim. A gente falou bastante sobre perfil do atleta, a importância do atleta. Eu vou te dar tempo de pensar, porque eu quero mais uma pergunta no meio disso. E como você consegue se diferenciar nesse mundão de informação que a gente tem por aí? Acesso. Acho que mais do que qualquer coisa, acesso a... Eu concordo que é um mundão de informação, mas se você parar para ver, tem muita coisa replicada. E o que não é replicado, ele é quase uma réplica adicionado de um detalhezinho. Nova. Com acesso, a gente consegue chegar em histórias novas. E eu acho que é isso que diferencia players de qualquer outra coisa. É isso que faz com que veículos de mídia tradicional olhem pra gente como um provedor de conteúdo. Porque são histórias que são realmente novas, não são réplicas do que já foi contado, que eu adiciono alguma coisinha a mais. Então, acho que acesso seria a resposta certa assim, nesse caso. Sim, nesse caso. E inimitável também, né? Aquela coisa, não dá pra você só ir lá e reproduzir o que foi feito, né? Vai ser difícil. Sim. Tem linhas, né? Principalmente se você olha o mercado americano, cada vez mais você tem conteúdos tá indo pra isso. gerados por atleta, né? Você tem Uninterrupted, você tem agora o Yannis acabou de falar que vai entrar nesse negócio. Então, você começa a ter algumas marcas desse mesmo conteúdo. Mas aí entra a máxima de ter sido o primeiro, né? Primeiro. Eu acho que isso faz a diferença. Muito bem. Pensou? Pensado? Sobre o Momento George. É que eu ia te pedir hoje. Não, uma licença poética. Você poderia excluir o George e falar momento The Players Tribune, por favor. Uma licença poética para esse momento. Tá bom. Tu faça a chamada, por favor. Então chegou a hora dele. Do momento The Players Tribune. Qual seria a mensagem da sua carta?
Vixe. Qual seria a mensagem da minha carta? Caramba, essa é difícil, hein? Essa não é fácil, não. Se fosse fácil, não seria o momento George by the Players Tribune. Cara, Assim. aí foi legal. Ele melhorou. Como sempre, ele melhora. Patrocinar. O momento é seu, George, mas agora ele tem um quê de Players Patrocinador, um Power by, O duro é que a inteligência artificial, o corte aqui, já tá lascado. Já porque não. Respirou, parou, pensou em te interrompeu. Cara, nossa, não sei. Mas vamos lá. Eu acho que, em geral, o meu background de atleta, eu, na minha infância e adolescência, fui atleta e eu tive, uma disciplina muito forte de atleta. Eu acho que seria alguma coisa relacionada à disciplina, só explicar porque eu tô explicando isso tudo. Porque na minha infância e adolescência eu abri mão de muita coisa, como festa de 15 anos, meus amigos indo embora às 5 horas da manhã, e eu ia embora 1 hora da manhã, porque eu tinha treino 8 horas da manhã no dia seguinte, 365 dias por ano, 25 de dezembro, 1º de janeiro, dentro da quadra treinando. Então, assim, eu acho que essa disciplina me fez ser quem eu sou, mais do que qualquer coisa. Então, mais do que qualquer coisa, eu digo assim, mais do que um profissional, inclusive pessoalmente falando. Então, eu não sei exatamente qual seria a mensagem, mas seria alguma coisa relacionada à disciplina. Vai? Ou precisa ser um pouco mais estruturado? Depois você escreve, a gente publica na máquina. Tá bom, um maior prazer, gostei dessa ideia. Tá vendo? Grande The ideia. Business Tribune. The Business Tribune. Não. Se você analisar bem, tem muito link, né? Tem. São os 9 Minutes fala com o fã. Sim, The Players com o atleta. sim, a máquina The Business Tribune. Muito bem. Daria um Negócio triunvirato. novo saindo aqui. Triunvirato. Para variar, maquinistas dando ideias malucas para o mercado. Sempre assim, isso fez com que ele escapasse um pouco da resposta ótimo. final, né? Sim. Espero depois no e-mail ou no zap, Tá bom, você eu manda mando. a carta, a Eu gente vou publica. pedir ajuda pro time. Exato. pro meu Pega time, o teu ó. time ali, pede pra galera. Só não vale ele mandar um áudio, né? Em formato podcast. Não, pode. A gente mete na inteligência artificial, ela traduz. Não, mas essa geração aqui tem tempo, fica tranquilo. O problema é a geração mais nova. De Washington pra Kennedy, de Edu pra Eric. Imagina aquele podcast. Não, porque eu sou velha geração, filho. É mais fácil ele mandar pra nova geração. Pedro Melo, nosso. Pedro Melo. Tá chegando e tal. Pedrinho, nosso estagiário, que é a nova geração nossa. Eu sempre falo, nova geração que vem. Muito bem, seu Eduardo. Pô, você foi demais, hein? Pô, sempre bom. Muito bom, falamos bastante sobre atleta, perfil de atleta, mudança de mídia, mídias novas, novos formatos, que até é a matéria que eu dou na Casper Libero, que o Edu até participou com a gente esse ano, porque muito mudou, né? Estamos aqui num exemplo disso, né? Há 19, 18? Ai, meu Deus, já esqueci o nome. 19 anos esse ano da Máquina do Esporte. 19 anos. A gente nem imaginava que fosse falar, não, eu vou ter um estúdio que a gente vai bater papo com as pessoas e trazer histórias e ideias da indústria, né? A gente até fizemos programa na TV e tal, mas algo assim realmente já é mostra desse novo mercado, né? E foi isso, a gente falou muito sobre o novo mercado, sobre mídia, transformação, atleta. Edu, foi um prazer, viu? Brigadaço. E o maquinista de hoje pulsou, né? Pronto, ele conseguiu. Ele começou com uma boa e terminou com uma melhor ainda. Termina com o tio do pavê, não tem como, nada isso. Mas obrigado pelo convite mais uma vez, é sempre um prazer, eu acho que não é a primeira vez que a gente conversa, e eu vou repetir o que eu sempre falo, que é, eu falei de paixão no meio do caminho, eu tenho o maior prazer de participar e poder contar dessas coisas que eu participo, porque eu realmente me entrego. Foi assim no esporte interativo, foi assim na Minute Media até aqui e continua sendo com a The Players Tribune, que é a marca que a partir desse ano eu passo a estar mais focado, olhando mais profundamente e quase que exclusivamente para ela. Então eu não sabia se eu podia dar esse spoiler ou não, beleza. Você já vai sair já falou, então tudo bem. Não vai ter tanta novidade. Mas, bom, aliás, vai ter sim, a primeira mão. Vai te entregar essa, a primeira mão. Você assume e fica como country manager de fato da The Players Tribune no Brasil. Muito bem. Isso. Isso aí. Terminando maquinistas com um furo de reportagem. Wagner Janela deve estar vibrando. Vibrando. Pessoal dos cortes também. É isso aí. Diariamente, maquinadosport.com.br, em todas as outras redes sociais. Estamos aí como Máquina Esporte. Em algumas máquinas do esporte. A gente é tão velho que Máquina Esporte era o que cabia no antigo Twitter, que foi uma das primeiras redes sociais da máquina. A gente não tinha Orkut mais naquela época, mas é isso aí. George,
Valeu, hein? Até semana que vem. Opa, claro. Edu, Valeu, Edu. valeu. Um abração. Obrigado.